Olha, quando falam da pior temporada da história dos Power Rangers, o primeiro nome que me vem em mente é justamente Power Rangers Super Aço Ninja. Mano, é um negócio muito ruim. Pois algumas das temporadas menos inspiradas dos Power Rangers tentam reviver a glória do passado, mas sem realmente trazer nada de novo, velho. E é exatamente o caso de Power Rangers Super Aço Ninja, que basicamente recicla o elenco de Aço Ninja sem evoluir os personagens ou então apresentar algo de impacto pra trama, velho. E é um péssimo desenvolvimento de personagens, os antagonistas também não fazem jus, tem episódios que parecem intermináveis, que parecem que são fillers. É uma temporada que não é nada interessante, é horrorosa. É um negócio que eu vi uma vez pra nunca mais. E é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? A gente vai ranquear todas as temporadas da história dos Power Rangers da pior a melhor. E só lembrando, obviamente, que este é o meu ranking, é a minha opinião pessoal, e este vídeo também eu já fiz no canal alguns anos atrás, só que aquele vídeo já tá muito antigo, já tá defasado, e o meu ranking mudou de lá pra cá, porque eu revi a maioria dessas temporadas e vão por mim, teremos surpresas no vídeo de hoje. E comenta embaixo também qual o top 3 de vocês das melhores temporadas dos Power Rangers, que eu vou estar lendo e respondendo a galera aí. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e continuando aqui nosso ranking em 25º lugar, nós temos a temporada que deu origem ao Super Aço Ninja, que é Power Rangers Aço Ninja, que também não é lá muita coisa não, é bem mais ou menos. A temporada tentou usar ao colocar os próprios Rangers como parte de um programa de TV intergaláctico comandado por um alienígena maligno, e a ideia até tinha potencial, né, já que o vilão queria roubar as estrelas ninjas e transformava as lutas em um verdadeiro game show de monstros. E apesar dessa proposta ousada e um pouco diferente, só que a história em si, o enredo, o desenvolvimento dos personagens não foi tão interessante quanto as temporadas anteriores dos Power Rangers. Houve até uma tentativa, né, de dar mais continuidade à trama, colocando uma família no centro da equipe, né, fugindo um pouco do formato tradicional de monstro da semana, mas no fim das contas, apesar de um ou outro ponto positivo, que é bem mínimo, mas infelizmente o grande público, né, tanto as crianças, os adultos, quem é fã de Power Rangers de verdade, não costuma colocar Aço Ninja ou Super Aço Ninja como uma das melhores temporadas dos Power Rangers. Pelo contrário, para eles é a temporada mais fraca da franquia dos Power Rangers. Em 24º lugar, e vocês vão perceber que é uma tendência, tá? Por enquanto, temos Power Rangers Super Mega Force. Tudo que vem Super antes do nome, vocês podem ter certeza que vai estar em último na lista. Cara, Super Mega Force veio com uma missão de celebrar os 20 anos da franquia, mas acabou caindo na armadilha de usar a nostalgia como muleta, velho. E visualmente, a temporada até chama atenção. Afinal, os uniformes com detalhes que lembram a Era de Ouro dos Piratas, né? E rever rostos conhecidos da saga sempre traz um sorriso no rosto dos fãs. Cara, o problema é que além da nostalgia, além do fanservice, essa temporada Super Mega Force, ela não entrega nada demais, cara. É bem pífia, pra falar a verdade. Não chega a ser horrível, inassistível, algo do tipo, como é Super Aço Ninja, por exemplo, que é um negócio que eu nunca mais na minha vida quero ver, mas aqui falta algo a mais, cara. Falta um incremento, sabe? Você fazer só o fanservice pelo fanservice não vai segurar uma temporada, não vai prender a pessoa ali na televisão. Ou seja, é uma temporada que poderia ser épica, mas acabou se tornando apenas uma temporada ok dos Power Rangers, pra não dizer o mínimo, né? Em 23º lugar, nós temos aquela que iniciou essa brincadeira de Super, que é Mega Force, Power Rangers Mega Force, que é levemente melhor do que Power Rangers Super Mega Force. Afinal, para comemorar os 20 anos de Mighty Morphin Power Rangers, a temporada Mega Force não economizou em ambição. Ela adaptou um Sentai, né, que dava à equipe o poder de usar as habilidades de todos os Rangers anteriores, até mesmo de equipes que nem existiam ainda dentro da cronologia da franquia. E na teoria, isso tornaria esse grupo, nesse novo time de Mega Force, o mais poderoso da história da franquia dos Power Rangers. E de fato pode até ter sido, mas cara, a história em si, o desenvolvimento, falta muita coisa em Mega Force. Pois mesmo com tantas vantagens, os vilões conseguem superar os heróis, criando o cenário para a maior união de equipes já feita em Power Rangers. A batalha final foi realmente empolgante e cheia de rostos familiares, mas o caminho até lá é que foi muito fraco. A tal da batalha lendária, que foi muito hypada, algo que foi muito aguardado durante muito tempo pelos fãs dos Power Rangers, e quando realmente aconteceu, deu aquela murchada, né? Cara, pensa comigo, velho, simplesmente eles fizeram a união de todas as equipes e todos os personagens da história da franquia dos Power Rangers até então. Deveria ser algo grandioso, algo que deveria ser o maior episódio da história dos Power Rangers, e não chega nem perto disso. Pra galera que costuma comparar com Eternamente Vermelho, para por aí, porque não chega nem perto. Em 22º lugar temos Power Rangers Samurai. E olha só, né, tem o Power Rangers Samurai e o Super Samurai, e o Super Samurai é melhor que o Samurai, mas calma que daqui a pouco a gente chega lá. Pois em Power Rangers Samurai, a escolha dos heróis foge um pouco do padrão, né? Em vez de serem
serem recrutados pelo destino ou por um mentor, os protagonistas herdam seus poderes de seus ancestrais, o que dá um ar mais tradicional à trama. E suas armas e habilidades são literalmente passadas de geração em geração. E ainda assim, a luta contra os vilões continua sendo inevitável. Só que o grande problema dessa história pra mim, né, da temporada como toda, é quando o Ranger Vermelho, né, o Jaden, ele perdeu a sua posição dentro da equipe. Aí caiu muito de qualidade, velho. E isso dividiu os fãs, né, já que sua irmã, a Lauren, assumiu o posto no meio da trama. E apesar de ser legal, né, ver a primeira Ranger Vermelha mulher, só que a mudança soou um pouco forçada, porque o público já tinha criado vínculo com o Jaden, e ele era um ótimo Ranger Vermelho, velho. Em 21º lugar, olha só, temos uma surpresa, tá? Power Rangers Super Samurai. Temos aqui uma coisa muito rara, que é a continuação superar a primeira temporada. Isso é muito raro, pra falar a verdade. Afinal, com mais tempo pra organizar as ideias e planejar melhor a narrativa, Power Rangers Super Samurai conseguiu entregar uma história bem mais consistente. E ao contrário de Samurai, né, que tinha muitos episódios irrelevantes, essa versão reduziu o excesso de fillers e trouxe uma evolução mais natural aos personagens. Não chega a estar entre as grandes temporadas, mas é um grande avanço em relação ao que veio antes dela. Continuando, temos Power Rangers Operação Ultra Veloz, né, porque essa ideia de você misturar Indiana Jones com Power Rangers, né, no papel, parecia até interessante e um pouco inovador. Só que na hora de você executar, na hora de colocar em prática, não foi lá essas coisas, né, é bem medíocre, pra falar a verdade. A temporada trouxe uma equipe formada para proteger relíquias antigas das mãos dos vilões, né, com cada membro possuindo uma habilidade especial que os destacava. E apesar disso, as personalidades fortes causaram muitos atritos dentro da equipe. E além disso, a temporada se encheu de elementos estranhos, né, como a revelação de que um dos Rangers era na verdade um androide, além de uma trama paralela de um romance alienígena trágico, né. E no fim das coisas, tantos elementos, tantas subtramas acontecendo ao mesmo tempo, que no final eu acho que eles não conseguiram amarrar tudo isso direitinho e sempre ficou um outro elemento, um outro arco ou personagem que ficou devendo, que faltou desenvolvimento. A ideia era muito boa, era diferente, mas na hora da prática, mas ainda melhor que todos os outros supers que eu citei aqui, né, Super Aço Ninja, Mega Force, Samurai, é melhor que todos esses aí. E se eu não me engano, eu postei um especial aqui no canal sobre Operação Ultra Veloz. Se eu não me engano, acho que é. Em 19º lugar, dando continuidade aqui aos nossos supers, temos Power Rangers Dino Super Charge. Afinal, tentando repetir o sucesso de Dino Charge, a continuação, né, Dino Super Charge, manteve os mesmos heróis carismáticos e até trouxe uma trama que parecia bem planejada no início. Só que a execução, cara, é bem medíocre. Afinal, o excesso de episódios sem importância e momentos pouco inspirados fez a história se perder, diminuindo o impacto geral da temporada. Mas ainda assim, há diversão e boas cenas espalhadas aqui e ali, né, o que faz com que ela não seja ruim de toda forma. Só não é marcante como as outras, né? É aquela coisa, é uma temporada bem medíocre dos Power Rangers, mas já é uma evolução em relação aos outros supers, digamos assim, né? O Super Samurai, Super Aço Ninja, Mega Force, já é melhorzinho. E se eu coloquei o Super Dino Charge em 19º, em 18º temos a primeira temporada, que é Dino Charge. Afinal, dinossauros sempre funcionaram muito bem dentro do universo dos Power Rangers, né? E Dino Charge provou isso mais uma vez. A temporada trouxe as Enéstimas, né, como fonte de poder, e ainda fez um vilão ser o responsável pela extinção dos dinossauros, que foi uma sacada criativa. E outro ponto interessante também da temporada é o vilão principal, né, o Sledge, que ele não servia a um grande império do mal, né, como a maioria dos outros inimigos clássicos, e ele era bem autoral. Ele era um caçador de recompensas obcecados, né, pelas Enéstimas, e isso o tornava único. E apesar da boa execução, tá, tem ótimos momentos da Dino Charge, ao contrário do que muitos fãs pensam por aí, que é uma temporada descartável, que é horrível, uma das piores, eu não acho, mas obviamente ela tá naquela prateleira ali de medíocre, né, é uma temporada que dificilmente eu vou rever alguma vez na vida. Agora, algo interessante é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar nesse ranking aqui dos Power Rangers. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Power Rangers e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. Em 17º lugar temos Power Rangers Morfagem Feroz, né, que foi um marco na franquia, porque marcou, digamos assim, a primeira série produzida totalmente pela Hasbro. A trama se passa em um futuro próximo, né, onde a cientista Carol Harbour desenvolve o Morfador X, que é uma fonte de energia limpa baseada na rede Morph. E para proteger essa tecnologia, né, cientistas a combinaram com DNA animal, criando uma nova equipe de Ranger. E essa temporada até brinca, né, com elementos de realidade virtual, ao mesmo tempo em que mantém a essência da franquia dos Power Rangers, aquilo que fez a gente gostar dessa brincadeira. E o ponto alto, sem dúvidas, é a conexão inesperada com Power Rangers RPM, né, o retorno do vírus Vendix. E essa revelação elevou a temporada, mostrando que as melhores fases de Power Rangers são aquelas que não só inovam, mas também respeitam e expandem o legado da saga. Em 16º lugar temos Power Rangers Dino Fury, cara. Olha só, o elemento dos dinossauros retornando aqui mais uma vez, graças obviamente a Dino Trovão, que daqui a pouquinho eu vou comentar sobre Dino Trovão. Na verdade vai demorar, porque ela é uma das primeiras nesse ranking já adiante. Mas apesar da referência clara
para Miles e Murphy, a temporada conseguiu dar sua própria cara, né, trazendo um visual moderno e uma trama com ameaças alienígenas. E essa fase trouxe várias estrelas marcantes, né? Pela primeira vez tivemos uma Ranger Verde mulher em live action, né, o primeiro casal LGBTQIA+, né, confirmado dentro da franquia, além de ser a primeira temporada exibida de forma exclusiva na Netflix. E outro detalhe interessante foi a escalação de uma estrela, né, das redes sociais no elenco principal, mostrando como a série se atualiza com o tempo. E graças a isso, Dino Fury, né, pelo menos na crítica, se vocês observarem, conseguiu fisgar tanto a criança, né, a nova geração, quanto os fãs mais antigos dos Power Rangers, porque é uma franquia, nesse caso uma temporada que tenta inovar em alguns momentos, em alguns aspectos, mas mantém a essência dos Power Rangers. E isso é o mais importante, cara. Você pode fazer para uma nova geração, você pode mudar isso e aquilo, adaptar aos novos tempos, mas tem que manter a essência da parada. Em 15º lugar temos Power Rangers Cosmic Fury, né, ou Fúria Cósmica, que é uma temporada que encerra oficialmente a fase clássica dos Power Rangers, né? É uma temporada que meio que celebra os 30 anos da franquia. Afinal, a equipe de Dino Fury permanece intacta, mas agora parte em aventuras espaciais, né, encontrando personagens de temporadas passadas e reforçando os laços com a série original Miles e Murphy. E com uma narrativa mais curta e contínua, a temporada conseguiu manter o ritmo sem se perder em fillers. E o elenco carismático, os riscos mais altos e a forma como equilibrou a nostalgia com novidade fizeram dessa temporada uma despedida digna. Foi uma das melhores fases modernas, tá, dos Power Rangers, na minha opinião. Dessas últimas temporadas aí, pra mim foi uma das melhores. Ela conseguiu equilibrar, né, trouxe emoção, trouxe ação, conseguiu fisgar tanto a nova geração, né, a molecada, quanto os fãs mais antigos dos Power Rangers. Cara, o final foi bem marcante, vai. Em 14º lugar, temos uma temporada que eu acho extremamente subestimada, talvez a mais subestimada da história dos Power Rangers, porque eu não costumo ver no ranking das melhores aí da galera, que é Power Rangers Fúria da Selva, velho. Mas essa temporada é muito boa, velho. Eu já fiz especial aqui no canal, inclusive, tá? Contando a história completa. Afinal, inspirada em artes marciais e na ligação espiritual com animais, Fúria da Selva trouxe uma identidade visual e de luta bem distinta. Afinal, cada Ranger tinha um espírito animal como guia, o que influenciava seus estilos de combate. Mas o que realmente conquistou os fãs foi o RJ, cara, o mentor da equipe. Pois ao contrário dos mestres sérios e distantes, né, que vimos no passado, ele era dono de uma pizzaria, né? Era tranquilo, era de boas e sempre com humor afiado. E melhor ainda, ele lutava lado a lado com a equipe, né? Que era algo bem raro na franquia. Isso trouxe uma atmosfera mais leve, mais divertida, mas ao mesmo tempo tocou em alguns assuntos sérios e elevou a tensão lá pra cima, né? Principalmente aquele arco final é um negócio de louco, velho. É só eu, vocês também acham que Fúria da Selva é subestimado? Eu não vejo nesses rankings de melhores temporadas, mas comenta aí embaixo, tá? O ranking de vocês que eu quero saber também. Em 13º lugar, e aqui agora o bicho pega, né? Aqui começam as polêmicas. A partir daqui, acredito eu, a galera já vai se debater nos comentários. Uns vão me ofender, dizendo que eu sou maluco por deixar essa temporada aqui em 13º, ou então aquela em 12º, mas eu coloquei Power Rangers O Resgate em 13º. Aí lascou, irmão. Eu sei que a partir de agora que eu vou sofrer. Cara, quando o Resgate saiu, quebrou paradigmas na franquia dos Power Rangers. Afinal, pela primeira vez, ser um Ranger não era um destino secreto ou uma escolha mística. Era literalmente um trabalho. Os heróis foram recrutados por uma organização governamental que usava a rede Morphin para poder criar os poderes. E cada integrante trazia uma especialização profissional diferente, né? Até mesmo a filha do comandante da base se juntava à equipe. E a ameaça também era diferente, né? Demônios que atacavam a cidade de Mariner Bay e era uma confusão. E essa mudança de tom e estrutura, né, fez com que essa temporada tivesse um tom mais sério, um tom mais realista. Isso mudou completamente a franquia a partir de então. Só que vendo aqui o meu ranking, né, quando eu fui fazer ali nome por nome, cara, eu tive que colocar o Resgate lá em 13º, apesar de eu achar uma boa temporada, tá? Das clássicas pode não ser a minha favorita, mas é uma boa temporada. Em 12º lugar, temos uma das temporadas mais inventivas da história dos Power Rangers, uma das mais diferentes e que eu particularmente, né, como é o meu ranking, obviamente, eu adoro, é Power Rangers RPM. Velho, quando essa temporada saiu, surpreendeu todo mundo, pois em vez das tradicionais cidades pacíficas, a história se passa em um mundo devastado por um vírus de computador chamado Vendic, que domina máquinas e cria exércitos de monstros. E os Rangers são literalmente a última linha de defesa da humanidade. E com um tom mais sombrio, a RPM mostrou que Power Rangers podia ser denso e cheio de drama, cara. E vários personagens tinham histórias trágicas, né, e aliados que chegavam a morrer ao longo da trama. Além disso, né, acompanhamos a trajetória da Teyana 7, né, uma vilã complexa, né, que descobriu aos poucos segredos chocantes sobre sua própria origem. O arco da Tenaya 7 foi absurdo e até hoje é uma das temporadas mais elogiadas e ousadas da franquia dos Power Rangers. Quando eu vi isso pela primeira vez quando eu era moleque, eu tomei um susto, mano, que era bem diferente de tudo que eu tinha visto. Em 11º lugar, e aí já começa a doer muito meu coração, e eu mudei, tá, essa temporada aqui de lugar, porque se não me engano, no primeiro vídeo que eu fiz há anos atrás, eu coloquei ela no top 5, aqui já tá no 11º lugar, pra vocês terem uma ideia, que é Força Animal. É uma das temporadas que mais marcou minha infância, né? Eu que principalmente peguei aquela era da Disney ali dos Power Rangers, mas eu também vi as versões clássicas, né, obviamente da Saban, mas cara, Força
Força Animal, mano, quando eu lembro daquela abertura, já dá uma nostalgia, né? Força Animal se destacou por trazer uma mitologia própria bem desenvolvida. Os Rangers eram escolhidos por animais guardiões e treinavam em Animario, né, que era uma ilha flutuante escondida. Além disso, eles podiam inovar múltiplos Zords ao mesmo tempo, algo que se tornaria padrão nas temporadas seguintes. E a série também tinha uma forte carga dramática, né? O vilão principal era responsável pela morte dos pais do Ranger Vermelho, criando um arco de vingança e superação. Por falar em morte, o Ranger Vermelho, vocês sabem, né? O Ricardo Medina Jr., que fez o Ranger Vermelho de Força Animal, ele simplesmente matou um colega dele, né, na vida real, o ator, com uma espada. Eu já fiz um vídeo no canal sobre esse lado mais obscuro dos bastidores dos Power Rangers, tá? Se vocês quiserem, é só clicar nos cards aí depois pra assistir, porque cuidado, tá? Que esse vídeo tem umas bizarrices também. E esse equilíbrio entre fantasia, ação e drama fez dela uma das temporadas mais completas da franquia. E pra alguns fãs mais novos, os momentos novelescos podiam soar pesados, mas no geral é lembrada com muito carinho. Em 10º lugar, e a partir daqui já começa a ficar muito difícil pra mim, porque qualquer uma dessas 10 temporadas poderia estar no top 3 ou no top 5, porque são muito boas. Pra mim é nota 9 a 10. Mas em 10º lugar eu coloquei Tempestade Ninja, que junto com Força Animal também é outra temporada que marcou muito a minha infância, cara. Foi uma das primeiras que eu assisti. Temos aqui a primeira temporada produzida sob o comando da Disney, né? Tempestade Ninja foi gravada na Nova Zelândia, o que deu cenários incríveis pra trama. E a história mostra 3 alunos de uma academia ninja que por acaso se tornam Rangers após um ataque surpresa que leva todos os outros estudantes. E o tom mais leve e humorado, né, do que em temporadas anteriores, com muitas situações cômicas e mal entendidos entre os personagens, fez da temporada ser excelente. E ainda assim não faltaram momentos de crescimento e superação. E essa mudança de ritmo ajudou a renovar o fôlego da franquia, né, mostrando que Power Rangers podia ser divertido, mas sem perder a essência. Em 9º lugar eu coloquei Power Rangers Força Mística, que é uma grande polêmica. Eu sei que Força Mística não tá no top 10 da maioria das pessoas, mas cara, como é a minha lista, é o meu ranking das temporadas que eu mais gosto dos Power Rangers, essa temporada me marcou demais, cara. Eu tenho um apego com ela muito boa. Afinal, quando foi ao ar, Força Mística dividiu opiniões, né? O tema mágico foi um afastamento das tradicionais tramas de tecnologia ou artes marciais, o que deixou alguns fãs encantados e outros desconfiados. Pois na história, né, quando o antigo mal é libertado, uma feiticeira recruta 5 jovens para assumirem o manto dos Power Rangers. E a mistura de humor leve com drama intenso, né, incluindo personagens com memórias apagadas e vilões que buscavam redenção, deu à temporada uma identidade própria. E mesmo com seus exageros, os personagens carismáticos seguraram a trama e evitaram que ela caísse no esquecimento. E pra mim, o arco final disso daqui é maravilhoso. Na minha opinião, eu acho que a equipe de Força Mística, se não for a mais poderosa, é uma das mais poderosas da história da franquia, mano. Era uma galera muito overpower. E eu tenho um carinho muito grande com Força Mística e com esses personagens, por isso que eu coloquei aqui no top 10. Em 8º lugar, e agora lascou de vez, porque aqui só tem pedrada, irmão. Eu acho que do 8º até o primeiro é incontestável. São 8 temporadas que tem que estar no top 10 de todo mundo. Se não tiver, você tá errado. Começamos aqui os trabalhos com Power Rangers Turbo, que quando saiu foi um divisor de água. Afinal, para tentar atrair crianças mais novas, a temporada apresentou o Justin, o Ranger azul, que era criança. Além disso, né, substituiu toda a equipe principal logo no começo, o que gerou uma resistência dos fãs que ainda estavam apegados aos antigos heróis. Mas apesar disso, a temporada trouxe momentos icônicos, cara. O filme, né, serviu de introdução e é lembrado com mais carinho do que os episódios em si. E a reta final de Turbo entregou arcos muito mais intensos, preparando o terreno para Power Rangers no espaço, né? E embora não seja mais popular, mas serviu como ponte para um dos maiores sucessos da franquia. Em 7º lugar, e aí, meu irmão, eu falei, a partir de agora é só pedrada. Temos Power Rangers Galáxia Perdida. Porra, velho, que saudade. Levando a franquia pro espaço da vez, né, Galáxia Perdida mostrou uma tripulação viajando em busca de um novo lar. E durante essa jornada, os heróis encontram os lendários Sabres Quasar, né, que os escolhem como novos Rangers. E a temporada ousou ao apresentar temas mais sérios, né, como a morte de Ranger, que foi algo inédito até então, e a redenção de um vilão que acabou entrando pra equipe. E também foi a primeira grande ruptura com a Era Zordo, né, marcando uma nova fase na franquia. Por isso que muitos consideram Galáxia Perdida um ponto de virada na franquia dos Power Rangers. Talvez seja a temporada mais importante da história, porque depois daí tudo mudou, basicamente. Em 6º lugar, temos essa temporada que muitos dizem ser a temporada que salvou a franquia dos Power Rangers. Se não fosse ela, a qualidade dela, não sei se a gente teria Power Rangers hoje em dia, que é Power Rangers no espaço. Pô, que baita temporada, velho. Afinal, após o fraco desempenho de Turbo, a trama ganhou seriedade quando o Zordon foi capturado pelo Espectro Negro. E o Andros, né, o Ranger Vermelho Espacial, lidera a missão de resgatá-lo, contando com a ajuda da antiga equipe de Rangers. E o grande destaque é a conclusão, né? Andros, ele se viu obrigado a sacrificar o Zordon pelo bem maior, encerrando a chamada Era Zordon. E além disso, tivemos o arco de Astronema, né, uma das vilões mais memoráveis de toda a saga, e combinando o drama e a aventura espacial no espaço, é até hoje considerado uma das melhores temporadas da franquia. Em 5º lugar, tá? Por favor,
favor, não me ofendam, eu sei que essa daqui é a mais lembrada e a mais icônica pra todo mundo, até porque foi a primeira, é quem começou tudo isso, que é Mighty Morphin Power Rangers. É a clássica, né, gente? A clássica tem que estar no top 10 de todo mundo. Pode não ser a melhor em qualidade, né, ainda mais depois das que vieram a seguir, que foram temporadas melhores do que Mighty Morphin, na minha opinião, mas, cara, é clássico, não tem como. Velho, Mighty Morphin foi um fenômeno cultural, né, lançando brinquedos, filmes e uma legião de fãs, e o impacto foi tão grande que o elenco original é chamado até hoje para especiais, né, incluindo os de 30 anos da Netflix. E embora Mighty Morphin pareça simples, né, comparado às temporadas posteriores, mas sem ela, nada disso existiria. É a base de tudo, cara, e por isso sempre terá um lugar especial no topo. Além do mais, é a temporada que revelou o Jason David Frank, né, o nosso queridíssimo Tommy Oliver, que é o Ranger mais icônico da franquia dos Power Rangers. Não tem como, cara, é Mighty Morphin, não tem o que falar. Em quarto lugar, e talvez seja polêmico, né, porque muitos não colocam essa temporada no top 5, né, costumam colocar, sei lá, no espaço, às vezes até Galáxia Perdida, mas, cara, eu coloco Power Ranger Zeo em quarto lugar, exatamente Zeo. Afinal, após a destruição do centro de comando, os Rangers encontram os cristais Zeo e ganham novos poderes, né? O Zeo trouxe uma revolução natural pra franquia, mantendo grande parte do elenco de Mighty Morphin, mas amadurecendo suas histórias. Foi uma temporada que explorou bem as consequências de envelhecer, deixar de ser Ranger ou assumir novas responsabilidades. E pra muitos, é uma das melhores transições da franquia e mostra como os Power Rangers soube crescer junto com seu público, velho. É uma temporada excelente. O arco final de Zeo é absurdo, velho. Abrindo aqui o nosso pódio, em terceiro lugar, medalha de bronze, e aí é só pedrada. Aí aqui foi muito difícil, porque qualquer uma dessas três que eu vou citar agora poderia estar em primeiro lugar. Não, minto. O primeiro lugar pra mim é indiscutível, mas vocês entenderam. Temos uma das temporadas mais maduras e adultas da franquia, que é Power Rangers Força do Tempo, velho. Afinal, ambientada no ano 3000, Força do Tempo apresentou um dos enredos mais ambiciosos. Afinal, após a fuga de Hansik, né, pro passado, os cadetes de Força do Tempo o seguem até 2001 e encontram um sósia do Ranger Vermelho original. E a temporada se destacou pelo drama e pelos personagens bem construídos, cara. A Jean, por exemplo, que na minha opinião é a maior Ranger rosa de todos os tempos, é até hoje lembrada como uma das líderes mais fortes da franquia, mesmo sem usar o manto vermelho, né, que normalmente é designado ao líder da equipe, né, o mais forte. Além disso, a trajetória do Hansik e sua filha, né, trouxe uma rara redenção para os vilões da série, e para muitos fãs é simplesmente a melhor temporada já feita. Em segundo lugar, a medalha de prata. Olha, essa temporada é muito boa, gente. É o tipo de temporada que, se estiver passando agora em algum lugar, eu paro pra ver. Eu paro. Que é Power Rangers SPD. Nossa, é bom demais, velho. SPD se passa em um futuro, né, onde humanos e alienígenas convivem lado a lado. E a equipe é formada por cadetes de uma divisão policial de elite, com alguns vindo até mesmo do lado criminoso. E esse detalhe já tornava a temporada diferente. Não eram apenas adolescentes perfeitos, mas pessoas falhas e com passados complicados. E a ameaça do Império Trubiano, né, trouxe desafios constantes, cara. E até houve a aparição de Rangers que preferiram lutar ao lado dos vilões, né? E tudo isso fez de SPD uma temporada incrível, uma temporada extremamente criativa. O plot envolvendo os cadetes, né, que eu não vou entregar muito aqui pra quem nunca, acho que a maioria já viu, né, aquele plot lá é absurdo, gente. Fora que o crossover também de SPD foi maravilhoso. Então assim, velho, é uma temporada sensacional que merece estar aqui em segundo lugar, que foi um dos melhores especiais que eu já fiz aqui no Mundo Geek. E em primeiríssimo lugar, você já sabe, né, pra quem acompanha o Tio Geek aqui no canal, eu já repeti esta frase 1 milhão de vezes e eu vou continuar porque é a melhor temporada, é a única temporada dos Rangers que eu vi pelo menos 3, 4 vezes no mínimo, que é Power Rangers Dino Trovão. Pô, que saudade, mano. Vou até parar de gravar esse vídeo pra ver aqui. Cara, Dino Trovão trouxe de volta ninguém menos que o Tommy Oliver, né? Agora como professor e mentor de uma nova geração. E ao lado de 3 adolescentes bem diferentes entre si, um jogador, um nerd, um artista, ele formou a equipe que enfrentaria o vilão Mesogog. E a temporada misturou nostalgia e novidade de forma perfeita, cara. Você vê o Tommy novamente em ação, agora como Ranger preto, foi um presente pros fãs antigos. E ao mesmo tempo a trama trouxe reviravoltas, né, como o fato de os Rangers estarem ligados à criação do próprio vilão, unir as eras e conquistar públicos diferentes também. Cara, Dino Trovão é lembrado até hoje como uma das melhores de todos os tempos, e pra mim é a melhor. Você tem o arco do Trent também, né, do Ranger branco, que é sensacional, o Mesogog, que até hoje eu digo pra vocês que é a melhor fantasia ou a mais assustadora de um vilão de Power Ranger que eu já vi. Mano, é disparado o vilão que eu mais me borrava nas calças quando eu era criança, velho. E o arco final também dessa temporada é qualquer nota, né, gente? Pelo amor de Deus. O carisma entre o trio de adolescentes é um negócio espetacular, cara. A Lan House que eles frequentavam também, o cyberespaço, pô, que nostalgia, velho. Era bom demais, ainda tinha o Tommy. A cereja do bolo, além de todos esses elementos, dinossauro, que é uma parada que toda criança gosta, as lutas também eram maravilhosas, os arcos, a cereja do bolo, Tommy Oliver. Tá bom pra você? Mas comenta embaixo qual o seu top 3, se você mudaria alguma coisa nesse ranking, comentem aí as melhores temporadas de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!